And another maybe good example is if you are having argument with your husband or your wife or your boyfriend or girlfriend, and no matter how much you convince them, how much you convince your wife or your husband that you are right, this is the way, but she cannot see you, she cannot agree with you. She is not that she hates you or she disrespects you, but she just cannot, accept that. That is actually a very great Prajnaparamita teaching. When she's not agreeing you, she's giving you a great teaching. You shouldn't be folding your hands to your wife or your husband. Really, that's a great teaching. Because if things exist externally by itself, then we all should have a same view. Then today all of you guys are dressed in a t-shirt, skirt. No, all of you will be wearing the same t-shirt, same jean, same idea of fashion, same, But the fact that we are having such a big argument of different view is the greatest teaching of Prajnaparamita. Há muitos exemplos disso. Por exemplo, se vocês estão tendo alguma discussão com seu marido, com a sua esposa, com seu namorado, com a sua namorada. Por exemplo, a sua namorada ou seu namorado não concorda com o que você está dizendo. Né? Isso acontece às vezes. E no momento que isso acontece, não quer dizer que ela lhe odeia. Ela não concorda com você. Né? E, na verdade, isso é um grande ensinamento do Prajnaparamita. Né? Nesse momento que ocorre essa discordância entre o casal, seja o namorado ou a namorada que não esteja concordando, o esposo, ou a esposa ou o marido, nesse momento ela está dando, ou ele está dando um grande ensinamento para o outro, Prajnaparamita. Ou seja, se todo mundo concordasse um com o outro, tivesse a mesma visão, as coisas não são assim, né? As pessoas não têm as mesmas ideias uns dos outros. Então, por exemplo, aqui tem diferentes pessoas vestindo diferentes roupas, diferentes camisas. Nós temos diferentes ideias, diferentes formas de se vestir. Então, isso é uma evidência de que as coisas, elas não têm essa existência por si em si. E esse é um grande ensinamento Prajnaparamita. And now, at that time, we were talking about, so that is why, someone to whom you consider to be a very nice person, a very good friend of yours, but somebody next to you finds him a very bad person, very nasty person, that is a great Prajnaparamita teaching. That teachings is that our concepts are like a mirror. And our experiences of a good person, bad person, is like the reflection that you have in the mirror. You have a concept which says, oh, he is a very good person. This is a very good idea. Another person's concept, says, no, this is not a good person. This is not a good idea. So that shows that the good and the bad, happiness, sadness, success, is not existing outside so solidly like we think, but is very much projection of our conceptual mind. Então, é por essa razão que, por exemplo, nós algumas vezes podemos dizer, essa é uma boa pessoa, ou essa é uma pessoa ruim, né? E quando nós temos esse tipo de experiência, aí também há um grande ensinamento Prajnaparamita da perfeição da sabedoria. Os nossos conceitos de bom e ruim são como se fosse um espelho. Então, todas as nossas experiências de bom e ruim são como se fosse o reflexo de coisas no espelho. E os nossos conceitos sobre o que é uma boa ideia ou sobre o que é uma boa pessoa, sobre o que é uma má pessoa, sobre o que é uma má ideia, né? Isso tudo ele nos mostra sobre a verdade de que as coisas
não estão lá fora verdadeiramente, né? E isso, elas são simplesmente projeções conceituais da nossa mente. E isso é Prajnaparamita. For example, another example of our day-to-day life, is when you see your ex-wife or ex-husband, and you feel so much anger and pain, and maybe 5-6 years ago, just the mere sight of that person used to make you fall in love, so happy, but now it makes you feel so upset, so angry. And when you see your present wife, you feel very happy, very husband, very happy. Ex-wife makes you so angry, but 5 years ago, he or she made you very happy. That is also a great Prajnaparamita teaching, A gente pode ter um outro exemplo da nossa vida diária. Por exemplo, nós podemos vir encontrar o nosso ex-marido, a nossa ex-esposa, né? E aí surgiu uma grande experiência de raiva, de ódio, de lembranças dolorosas, né? Agora, 5, 6 anos atrás, quando nós estávamos juntos, nós estávamos muito felizes, estava tudo ótimo, né? Mas agora, se nós nos reencontramos, aí a mesma pessoa, ela proporciona ódio, raiva, né? Dores. Já a nossa atual esposa, ou o nosso atual marido, nos proporciona felicidade. Então, isso também é Prajnaparamita, perfeição da sabedoria. So this book talks about. So this books, talks about the Prajnaparamita of the 5 aggregates, we call it, the form, the physical part, and then the sense and all that. So, for example, the first we talk a little bit about the physical, physical part. For example, this house, this room, looks like it looks very solid and very real, but in reality, this room doesn't have its own identity, except that the wall, the pillar, so many conditions come together, and this has become a house. This has become a shopping mall. This has become, it doesn't have its own sort of, the solid identity. Today it is a, prayer teaching house. Tomorrow it might be a discotheque, It can be anything, just condition has to change. That's it, So even the physical things which, like look so solid, it does not exist. That is also exist as it appears to be. It is various cause and condition coming together. Então, o próximo capítulo ele vai falar sobre os 5 agregados. E dentro desse conceito dos 5 agregados do budismo que nós contemplamos sobre a forma, as sensações e assim por diante, o aspecto da forma ele está ligado mais à parte física das coisas. E, por exemplo, esse prédio aqui, essa sala aqui, então ela parece muito sólida, muito real, né? Nós temos uma experiência de que aqui é uma sala muito real. Só que essa realidade, ela não tem a sua própria identidade em si, por si, de forma independente. Por exemplo, ela é uma combinação, um agregado de várias coisas, de várias causas e condições que vêm juntas para proporcionar essa experiência de sala aqui. Eu não sei se hoje isso é uma sala onde nós estamos tendo essa palestra, mas amanhã isso pode virar uma discoteca. Então, a nossa experiência vai mudar. Tudo na vida surge assim, como uma combinação, um agregado de várias causas e condições. Isso é contemplado nesse capítulo. Then the second thing we talk about is how we see things. Usually, we never see the things as they are, but we see we all have actually a sunglass. We are all wearing sunglass. Some are wearing black sunglass, some are green sunglass, some are, the yellow sunglass. So we are seeing yellow things, different things. And these sunglasses are, our preconceived notions that we have. For example, to a lady you give a rose, maybe it means, I proposed. To a bee, it means just to eat. Or a home, a nectar to drink, So
And then you see with eyes of, with the concept of my friend, my wife, my ex-wife, It's the glass, already there. Before it's nobody. Suddenly it's, my friend, my girlfriend, my ex, my friend, my enemy. So glasses, we never see the things as they are. We always see with our preconceived glass all the time. So that is why, the friend can become enemy can become friend, this temple can become discotheque, anything can change. Things do not exist as we see them right now. Então, outro aspecto que é contemplado aqui é como que nós vemos as coisas. Nós, de forma geral, não nós vemos as coisas como as coisas realmente são. Nós estamos constantemente, uma analogia para isso é como se nós estivéssemos usando óculos de sol. Nós podemos ter óculos de sol de cor preta, de cor amarela, de diferentes cores. Quando, na dependência dessas diferentes cores, nós podemos ver as coisas com uma tonalidade mais amarela, mais escura ou assim por diante. Então, nós vemos as coisas como se nós estivéssemos de óculos escuros. Os nossos preconceitos na vida são como se fossem os nossos óculos de sol, os nossos óculos escuros. Por exemplo, quando alguém dá uma rosa para sua namorada ou para uma moça, uma menina, isso tem um bom significado, de forma geral, para aquela menina. Mas, por exemplo, a mesma rosa, ela pode ser comida por uma abelha, ela pode ser casa também para algum outro inseto. E, nós também podemos ter o nosso conceito de esposa, marido e ex-esposa e ex-marido. Né? Aquela mesma pessoa, ela pode em diferentes tempos ser sentida de uma diferente forma por nós, olhada a partir de uma diferente perspectiva, e essas diferentes perspectivas são os nossos óculos de sol, os nossos preconceitos. Nós nunca vemos as coisas como elas realmente são quando nós estamos usando esses óculos de sol. O modo como as coisas realmente existem. Devido a isso, devido a esses preconceitos, nós temos noções de amigo, de inimigo e assim por diante. Entretanto, amigos podem se tornar inimigos e inimigos podem se tornar amigos. As coisas estão em constante mudança. Anyway, I think we won't go by chapter, because if I go all the way chapter, I think the publisher will be very upset, if you guys will not read the book. So, I think I will go to the essence and we'll do a short meditation, on the emptiness of the form, the sound. But before that, I just want to touch on two things, because what we mainly see is the sound, image, sound and thoughts, the body, speech and the mind. So talking about the emptiness of the sound, I remember once a professor, he was giving teaching about the how we are so affected by the sound. If somebody says, you are beautiful, you feel very happy, you are a very nice, nasty person, we feel very upset. But in reality, what is a sound? The sound, it has nothing. It is just he was saying some sort of molecules, the air and the molecule all coming together. It has no substance, neither good nor bad, nothing, But we attach so much importance to it, And the sound is good or bad. It very much depends on our concept, our what do you call it? Is very much sound is good or bad to us. Is very much depend on how we react to it, For example, if somebody in Japanese language you don't understand is saying very nasty thing to you, but in a very smiling way, you feel very happy, You don't know what they are saying, you feel very happy, But if somebody is saying very good to you in Japanese, but in a very angry way, you feel very upset, What are you saying to me? And how dare you say you don't know anything. So how you feel is not dependent on what others say, but how you, react to it, how you perceive it, how you deal with it, So sound is good or bad
is not existing there. It's your concept. You know, even intention. Some people say, no, but that's because, that person is, like insulting me from the heart. That's why I'm angry. But look at our parent. Our parent with so much love, in order to make us better, they scold us. Still we feel hurt, even though they have a good intention. So how we experience is not depend on others at all, but on our own concept. So that is the, the emptiness of the sound. Então aqui, principalmente nós vamos contemplar sobre forma ou imagem, som e pensamentos. A forma ela se relaciona ao corpo, o som à fala e os pensamentos à mente. Uma vez eu estava ouvindo de um professor o conceito científico do que é o som, né? De como ele é produzido e de como ele é transmitido através do espaço até chegar e vibrar nos nossos ouvidos e produzir certas experiências. Então, quando a gente olha o som dessa forma, nós percebemos que a noção de que aquilo que certa pessoa falou foi bom ou foi ruim, ela é um conceito que nós temos, né? No som em si, independente do nosso conceito, não há essa característica de bom ou ruim, né? De algo prazeroso ou desprazeroso. Um outro exemplo por exemplo, uma pessoa, um japonês. Um japonês pode estar falando em língua japonesa com vocês e falando um monte de coisa ruim para vocês, xingando vocês, né? Ele pode estar falando isso com um sorriso no rosto, né? Falando várias coisas para vocês e vocês ficarem felizes com isso, não é verdade? Ele está sendo uma pessoa falando coisas boas porque ele está sorrindo, mas ele, na verdade, pode estar falando coisas muito ruins, né? Sendo bem desrespeitoso conosco. Ao mesmo tempo, um japonês, dentro da personalidade japonesa dele, ele pode estar elogiando vocês e falando coisas muito boas para vocês com uma expressão, talvez, para nós, raivosa, né? Então ele está falando, elogiando, falando coisas muito boas, mas com uma expressão muito séria, muito aparentemente raivosa, e nós ficarmos tristes quanto a isso, né? Mas, na verdade, ele está nos elogiando, está falando coisas boas, né? O som em si, ele está muito na dependência da forma como a gente sente ele, da forma como a gente percebe ele. Não está no som em si, as qualidades boas ou ruins. Da mesma forma, a gente pode dizer, não, mas essa pessoa, ela quis dizer isso mesmo, quis falar essa coisa ruim do coração dela, mas do fundo do coração ela quis me xingar, ela quis me maltratar, né? Isso veio do coração dela. Mas muitas vezes, por exemplo, os pais com as crianças, eles xingam as crianças também, eles falam de uma forma firme com eles, mas porque eles têm muito amor, eles querem o bem das crianças, né? Então não está no som, na forma como o som é produzido em si, mas como nós percebemos, como nós sentimos sobre os preconceitos que nós temos sobre aquilo que nós ouvimos.